para a gente tentar deixar mais claro o que seria um fundo ali, gestão ativo e passivo, né? Normalmente aquele fundo que a gente chama de ativo é aquele fundo que a gente tem muitas mudanças de ativos dentro da carteira. Tá? Então, aquele fundo que comprou um imóvel, aí passa um tempo, 6 meses, um ano, faz a venda desse imóvel e com isso vai trocando esses ativos da carteira. E fundos passivos são aqueles fundos que compram um imóvel e encarteram ele e ele carrega esse imóvel durante 30, 20 anos, 40 anos, né? Fica com a política de investimento de comprar e manter aquele ativo, né? Então, o gestor ali de fundo imobiliário, né? O gestor imobiliário ativo é aquele gestor que ele está muito atrelado a sempre estar avaliando os preços dos imóveis, como que ele vai fazer para comprar, tentar fazer alguma benfeitoria naquele imóvel e poder fazer uma venda e ter um ganho de capital naquele ativo. O gestor ali de um fundo mais passivo é aquele gestor que ele vai cuidar daquele imóvel, né? Ele vai deixar ele sempre bem conservado, vai cobrar ali provavelmente os aluguéis, vai conversar com os inquilinos, ele vai fazer uma gestão mais passiva daquele ativo, mas vai fazer a gestão para manter aquele ativo conservado como ele deve ter ao longo da vida dele. Então, os gestores que tenham um portfólio ativo são aqueles gestores mais ativos mesmo em termos de trabalho em relação ao mercado como um todo, né? É bem mais desafiador, né? Você precisa ficar muito antenado, né? Em como o mercado se comporta na região, no bairro, onde você atua, né? Esse que é o grande diferencial aí da gestão ativa para passiva. E na ativa você tem uma possibilidade de ter retornos maiores. Porque você sempre está reciclando seu portfólio, comprando, vendendo, tentando fazer alguma benfeitoria, né? Então, isso é algo que é importante para os cotistas, né? E para a rentabilidade, para o histórico do fundo, né? Para os cotistas, né? Eu acho que como existem muitos tipos de fundos, né, e muitas classes diferentes que ele pode investir, isso às vezes acaba um pouco confundindo um pouco a cabeça do investidor mesmo. Mas esse é um fundo de aluguel ou ele é um fundo de criar, é um fundo de desenvolvimento? E às vezes ele não consegue mensurar os riscos dos fundos, né? Então, eu acho que nessa grande quantidade de classes que existe, acho que ela dificulta o investidor fazer essa análise do que de fato o risco que ele está correndo, né? Mas, de certa forma, ter várias classes diferentes é algo bom para o cotista, porque eu quero correr risco de um fundo de shopping. Ele consegue encontrar um fundo que invista só em fundo de shopping. Eu quero comprar um fundo que invista num setor do agro. Ele consegue encontrar um fundo que tem no setor do agro, porque ele, provavelmente a safra vai ser boa, então acho que vou querer comprar um fundo atrelado a esse segmento. Então, ter vários segmentos, várias classes é bom porque o investidor consegue diversificar bem a carteira dele, mas requer um conhecimento, né? Requer um gasto de tempo de análise de diversos gestores, diversos fundos e diversos tipos de ativo, né? Existem fundos que só investem em outros fundos imobiliários, e hoje, por exemplo, o índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, a gente tem acho que cerca de quase 90 papéis dentro do índice, né? Na bolsa como um todo, acho que já são mais de 300 fundos listados, né? E para uma pessoa só, uma pessoa física, né, que tem outra atividade durante o dia, né, tem o seu próprio trabalho, fazer análise desses 90, 300 fundos é humanamente inviável, assim, né? Nós, como gestores também de fundos, né, para a gente fazer uma análise criteriosa e saber o que está acontecendo nesses fundos, a gente tem uma equipe, né? 4, 5 pessoas que só ficam olhando as informações dos fundos, né? Então, você, de certa forma, investir num fundo de fundos que vai ter uma equipe por trás que vai fazer essa análise para você, seria um caminho natural para um investidor que queira ter uma carteira pulverizada aí de vários fundos, né? Muitas gestoras têm o seu próprio fundo de fundos, que é uma demanda que os próprios gestores vêm dos seus cotistas, né? Então, cotistas às vezes ligam para a gente, eu tenho aqui seu fundo de desenvolvimento, que outro fundo você indica para eu investir? Porque os investidores gostam de diversificar a sua carteira, né? E ter um fundo de fundos é isso, né? Diversificar a sua carteira, não colocar os recursos num lugar só. Então, foi uma demanda que a gente sentiu dos nossos próprios investidores, por isso que a gente ofertou um produto dessa forma, né? A nossa base de investidores, ele é o pessoa física pequeno mesmo, né? E na nossa base a gente tem cerca de 3 mil cotistas, tem
apenas uma cota do nosso fundo, cerca de R$100 investidos com a gente. Esses investidores nossos que têm uma cota, ao longo do tempo eles vão aumentando a quantidade de cotas que ele tem. Eles provavelmente devem ter sua cesta ali de fundos, né, ou de investimentos, eles vão aumentando o patrimônio investido ao longo do tempo, né?